Para o torcedor verde. Hein, Mendel? Time deu conta do recado, boa noite, tudo bom? Tudo bem, João? Deu conta do recado sim para a festa do torcedor do Palmeiras aqui no Allianz Parque. 31.679 torcedores comemoraram a vitória do Palmeiras com um super elenco na estreia do Campeonato Paulista contra o Santo André. Antes do jogo, Gustavo Scarpa, que não teve a inscrição a tempo para essa partida contra o Santo André, entrou em campo, foi apresentado ao torcedor e depois o time do Palmeiras entrou em campo com uma surpresa. O técnico Roger escalou o Jailson no gol, mesmo o Palmeiras tendo contratado o Everton. Dos 6 reforços do Palmeiras, 2 estrearam no jogo de hoje contra o Santo André, o lateral Marcos Rocha e o Lucas Lima, como você disse, fez um golaço, fez uma boa partida. O Palmeiras saiu na frente no lançamento do Felipe Melo, que também fez um bom jogo. O Felipe Melo se desentendeu com os jogadores do Santo André, mas com a bola nos pés, deu bons passes, bons lançamentos. Ele lançou o Borja, o Dudu tentou de calcanhar e aí no rebote, o William Bigode, ele que foi o artilheiro do Palmeiras no ano passado, com 17 gols, fez o primeiro gol do Palmeiras na temporada. E aí veio o gol do Lucas Lima. O Borja foi travado e na sequência o Lucas Lima pegou de primeira, fez um golaço, o segundo gol do Palmeiras. O Santo André voltou no segundo tempo com alterações, o técnico Sérgio Soares mexeu no time do Santo André, o Santo André melhorou, diminuiu, descontou para 2-1 e teve chance de empatar o jogo. Teve algumas chances de empatar o jogo, esteve próximo de empatar o jogo aqui contra o Palmeiras. Mas aí o Palmeiras, com o Keno, que entrou no segundo tempo, fez o terceiro gol, 3-1, garantiu a vitória na estreia do Campeonato Paulista. O Palmeiras, então, começando com vitória a temporada, com este super elenco, muita expectativa do torcedor. Daqui a pouco a gente volta aqui, tem entrevista coletiva do técnico Roger, entrevistas com os jogadores aqui direto do Allianz Parque do Palmeiras, que venceu na estreia do Campeonato Paulista contra o Santo André, João. Muito bem, obrigado Mendel Bidlovski. Nós já vamos ver os gols, melhores momentos, mas deixa eu só ler essa mensagem aqui para você ver onde anda a expectativa do palmeirense. Ítalo Ramos Borges. Agora segura o Verdão, João. Vindo Ricardo Goulart e Jeromel, dá pra gente disputar a Champions. PSG do Brasil. Nesse momento não tem nada com o Ricardo Goulart e Jeromel, mas como o Palmeiras tem dinheiro e quando fala que não vai contratar mais ninguém, de repente chega o Gustavo Scarpa, não descartaria mais uma ou outra aventura financeira do Verdão para montar um esquadrão impressionante. Bom, vamos lá, melhores momentos de Palmeiras 3, Santo André 1, 27 minutos, o Felipe Melo faz esse longo lançamento para o Borja cruzar na área. O Dudu dá um calcanhar na trave. E na volta, o William. Importante esse gol para o William, né? O Lucas Lima já ficou todo sereleco. Logo na sequência, vamos ver de novo, ó. Não estava impedido o Dudu, ele avança depois do lançamento. O William ganha da marcação. O Borja tenta o chute e o Lucas Lima. Há quantos anos o Lucas Lima não fazia isso? Podia conferir esse detalhe, né? Primeiro que ele está chegando na área e batendo para o gol, acertando o gol e fazendo o gol. Incrível. 2 minutos após cobrança de escanteio, Suelington, no segundo tempo, ganha da zaga e cabeceia com perigo. Jailson, né? Tá no gol. Espalmou. Lucas Lima acha Dudu dentro da área aos 11 minutos. Ele toca para o lateral Victor Luiz, que estava no Botafogo emprestado. Ele faz o cruzamento, o William tenta de cabeça, a bola foi pela linha de fundo. Ixi. Santo André responde, 13 minutos. Joãozinho dribla a marcação, cruza, Jailson defende. A bola acaba sobrando para João Lucas diminuir o placar. E já tem torcedor do Palmeiras aqui no Twitter também preocupado com a zaga, o miolo de zaga do Palmeiras. É cedo ainda, né? Um momento de ajustes, né? Que agora que começou o pra valer, né? 19 minutos, cruzamento da direita na finalização do Walterson. A bola acabou batendo na trave, no rebote, João Lucas acerta de novo a trave. Olha lá, sufoco pro Palmeiras. Incrível.
Aos 38, Keno recebe pela esquerda, finaliza também na trave. Olha lá. A bola continua com o Palmeiras. O próprio Keno tabela com o Lucas Lima. Entra na área e finaliza cruzado. 3-1 Palmeiras. Você vai ver. Olha lá, Lucas Lima devolve. Keno corta. Muito bonito o gol. Esse cara vai dar trabalho, viu, pros medalhões do Palmeiras. Ele é muito bom jogador. Eu gosto muito do Keno. E aos 41, o Borja recebe pelo lado direito e encontra Bruno Henrique, o volante. Neneca defende a finalização. No rebote, o Keno colocou para fora. 3-1 para o Palmeiras de Roger Guedes. De Roger Guedes, não, de Roger Machado. É nome e sobrenome agora que não acaba mais. Bom pro Roger Machado, bom pro Lucas Lima, bom pro William, pro Keno, né, pra confiança do time, mas a defesa deu sustos, né? Acho que, na verdade, normal, né? Assustou, assim, primeiro que é começo de temporada, né? E a hora que o Santo André começou a crescer foi a hora que meio que acabou o gás do Palmeiras, né? Começo de temporada, né? Pouco tempo de preparação, então o time cansou fisicamente. Tanto que as coisas ficaram equilibradas quando o Keno entrou, porque ele começou a fazer uma correria ali. O Santo André deu uma segurada e até acabou fazendo o gol. Mas foi uma vitória absolutamente tranquila. Talvez a grande arma do Palmeiras seja essa, né? Ter jogadores descansados e de alto nível para entrar no segundo tempo e acabar com o jogo, né? Sim, hoje foi isso, né? O time, a diferença técnica é imensa. Não dá para tirar grandes conclusões, dá para ver algumas coisas já, né? Jogou a dupla de volantes. Felipe Melo e Tietê, e os dois saindo bastante para o jogo, até porque o adversário ficou o tempo todo lá atrás. No segundo tempo, o Lucas Lima recuou um pouquinho até para começar a fazer a armação do jogo um pouco mais para trás. E isso talvez não tenha dado muito certo. Aí foi o momento que o Santo André cresceu. Os laterais, tudo bem, não foram muito ameaçados. E o Felipe Melo deu lá seus lançamentos, né? Os lançamentos longos do Felipe Melo. Ele é bom de passe longo, né? Foi um dos melhores em campo. E o Borja, gostei da movimentação do Borja, né? A gente tinha muita dúvida sobre ele, não fez gol e tal, mas ele se movimentou bastante, fez a jogada do primeiro gol, ajudou a fazer. Uma boa estreia, tranquila, né? Não dá para tirar grandes conclusões do time, para o começo de temporada, questão física pesando. Legal mesmo foi que tinha 32 mil pessoas no Allianz Parque. Na estreia do Fred no Cruzeiro, 42 mil pessoas. Quase 43. O Allianz Parque hoje muito cheio, né? 32 mil pessoas, 2 milhões de renda. Isso foi bem legal. Incrível. Não dá para tirar nada de nada, né? Primeira rodada. Nem da derrota do Corinthians para a Ponte, nem da vitória da Ponte sobre o Corinthians, na derrota do São Paulo para o São Bento, ou da vitória do São Bento, a vitória do Santos A do Corinthians até a gente vai mostrar aí com o Renato, né? Daqui a pouco algumas questões táticas aí. Tem a questão do Casim, que a gente já debateu bastante ontem. Eu acho que é mais... porque o Corinthians é o time titular e é mais ou menos o mesmo time do ano passado. Acho que já dá para tirar... Claro que não dá para tirar grandes conclusões, mas algumas coisas você consegue enxergar melhor já no Corinthians, porque é o mesmo time praticamente. Acho que no Palmeiras tem gente para entrar ainda, tem muita coisa para acontecer, né? Acho que início de temporada algumas aberrações acontecem, né? A maior delas é analisar como se tivesse tudo normal. Com 10 dias, 12, caso do Palmeiras, 2 semanas de treinamento. Isso é uma grande aberração do futebol. O caso do São Paulo ontem, para mim, falando do São Paulo, para entender Palmeiras, Corinthians, Santos, Vasco, acho que o São Paulo foi perfeito ontem. Perfeito na derrota? Não. Perfeito em entender que a pré-temporada dele... Porque, assim, o Corinthians campeão brasileiro traz para o início uma aceitação de tudo que ele faz. Contrata Emerson Sheik, está tudo bem. Campeão brasileiro, não confia no Emerson Sheik. Um jogador que você confia, você não faz contrato de 6 meses. Um jogador que você acredita, você não contrata por 6 meses. E você tira o lugar de alguém que você ainda está pagando a compra do jogador, que é o caso de Giovanni Augusto, você tira da lista do Paulista e põe o Sheik. Essa é uma aberração. Mas esse é campeão brasileiro. O outro que não foi, que é o caso do São Paulo, no jogo de estreia, ele tem que resolver todos os problemas da temporada passada. E vamos ao Roger Machado, a gente volta a falar disso. Boa. Que ele passa por essa conversa também. Olha aí, primeira entrevista do Roger no Campeonato Paulista.
dá para dizer que a gente conseguiu fazer 70% dele muito bem. Naturalmente, que em alguns momentos, né, o adversário teve uma relativa superioridade, conseguiu abrir, descontar no placar, teve uma bola na trave logo em seguida, ainda no segundo tempo, mas um primeiro tempo excelente, onde depois dos 15 minutos ali a gente teve um volume forte de jogo e onde saiu as principais jogadas e a abertura do placar. Na volta para o segundo, como eu mencionei, o Santo André teve um volume maior ali no começo, onde descontou. Nesse primeiro momento a gente sabe, a gente tem na cabeça substituições muito em função da parte física, pelo início de ano e a primeira partida da temporada. Depois que houve as substituições, a gente voltou a ter um domínio da partida de novo. Fiz uma substituição de meio, né, para a gente manter a força de meio e conseguir ainda chegar à frente. O Bruno fez isso muito bem, deu sustentação de meio, assim como o Tietchan estava dando, e deu volume à frente, chegou, finalizou. E o Keno entrou para empurrar a defesa um pouco do adversário para trás e também fez um belo gol, atuando bem, né? A terceira substituição foi em função, né, de uma questão física, né, do Antônio. Mas que o resumo, foi um jogo bom, né? E individualmente teve muitos destaques. Um deles certamente foi o Lucas, que atua muito bem, se movimentou, como você disse, por todas as partes do campo, roubou bolas, deu assistências, fez gols, deu um ritmo ao nosso meio-campo importante para que a gente conseguisse evoluir dentro do campo de jogo. Entre outros jogadores, né, o Lucas, evidentemente, que pelo belo gol que fez também, foi um dos destaques da partida, ao lado de outros, né? O Felipe, para mim, fez um belo jogo. Borja participou bastante do jogo. Para mim, podia ter sido premiado com uma oportunidade para que ele conseguisse finalizar com um pouco mais de clareza e poder também ter o seu gol. Pela estreia foi bem, gostei. Como eu disse, 70% do jogo, né, jogando em alto nível. Roger, tudo bem? Tudo bem. Gostaria de perguntar em relação a dois jogadores, né? O primeiro, Keno, ele talvez no fim do ano passado ele fosse o melhor jogador do Palmeiras, que mais estava em alta, digamos assim. Se você vê ele como um jogador, de repente, para ser o 12º atleta do Palmeiras na temporada, entrado no decorrer da partida e desequilibrar, e também o Felipe Melo, pareceu muito solto. O Dudu, quando saiu, deu a abraçadeira de capitão para ele, a todo instante ele orientando bastante o time do Palmeiras e dando lançamentos, praticamente não errou nada que tentou hoje. Qual que é a importância do Felipe Melo e também essa questão do Keno, por favor? O William ganhou a posição para esse primeiro momento, né, nas atividades, né? O Keno, de fato, terminou o ano em alta. E o bom de ter um grupo com qualidade é que pode acontecer exatamente isso. Você coloca um time para iniciar e depois, com as alterações, você também consegue manter, né, o bom nível e a qualidade do jogo, fazendo com que a gente continue bem na partida. Eu tenho muitas escolhas a fazer, né? Daí eu faço o equilíbrio das forças entre atacar bem e defender bem também. É importante a gente ter essa noção de que a gente tem que equilibrar a partida e o time, né, nos dois setores, né? E hoje eu acho que os dois me deram isso, né? O William entrando e depois o Keno terminando, digamos, o serviço. Agora, nada que impeça que possa ser invertido também, né? Depende do que a gente imagina para a partida, para o adversário. Para esse início de ano, a opção foi o William, mas eu tenho o Keno em alto nível. Agora, o Felipe, como eu disse, foi um belo jogo, marcou bem, deu bons passes, fez boas invertidas, coordenou o meio-campo, e, na minha opinião, é o Felipe que eu sempre vi jogar de longe, né, e que agora, estando conosco, pode contribuir com o seu jogo. Roger, boa noite.
Também gostaria de fazer perguntas sobre 2 atletas, se você me permite. Certo. O André citou a entrada do Keno, para o Keno entrar, saiu o Dudu. O que é que você levou em consideração para a saída do capitão, que evidentemente não gostou muito de sair, né? E sobre a escolha em relação ao Jailson, como é que você vai lidar com esses 3 goleiros? 4, o Daniel Fusato, mas esses 3 mais experientes de altíssimo nível. E o próprio Jailson disse, se eu não fosse o escolhido, eu também ficaria chateado. Eu entendo o Praz e o Everton ficarem chateados. Como é que você vai lidar com isso? Lidar da mesma forma, né, que se lida dentro de um grupo, né, sempre com muita honestidade e clareza. As substituições, elas são sempre técnicos, táticas estratégicas. E evidentemente, eu também joguei, sei que o jogador não gosta de sair de campo, ainda mais quando o jogo está bom, mas ali de fora eu tenho que enxergar o que está acontecendo, e naquele momento as 2 primeiras substituições era para que eu mantivesse a força de meio sem perder o jogo ofensivo, fiz o Bruno, e também com o Kenon, para que a gente tivesse o fechamento de lado e não perdesse força para atacar. E a entrada dos 2 foi bem respondida, né, pela equipe, e a gente voltou novamente para o jogo. Com relação... Olha, o Roger continua falando, mas o Mendel Bidlovski está indo para a zona mista para ouvir os jogadores também. Olha, eu quero acreditar que o Dudu não reclamou da substituição, só me faltava, né? O Roger chega agora, pega um elenco estelar como esse do Palmeiras. Será que o capitão já ficou mal-humorado por ser substituído? Pelo amor de Deus, né? 10 Acho que dias. não, talvez seja uma suposição do repórter 10 só. dias de treino, o cara ia pedir, agradecer por sair, né? Descansar. Pelo amor de Deus, pô, mas qual é Você que... tem que explicar, você tem que levar o jogador para um nível, para um beabá do futebol, se ele não entende. Estou dizendo que tenha sido isso, mas se ele não consegue entender este contexto do momento e até para mudança de ritmo, intensidade, porque é o seguinte, quando está todo mundo caindo, com poucos dias de treinamento, você coloca um do banco, foi o Keno, entrou e brilhou. Então, aquele que entra e com vontade, desejo, uma série de aspectos, mas podendo jogar 30 minutos de altíssima intensidade, porque é o que lhe é possível, permitido, né? nesse momento, então ele entra com um brilho, você olha no final do jogo e enxerga um destaque. Então, espero que um jogador deste nível, Dudu, já tenha crescido o suficiente para entender o contexto do jogo, né? Falar em entender, o Paulo Penha fala aqui, João, desculpa, acho que eu entendi errado. O Calçado disse que é uma aberração comentar a primeira rodada do Paulistão. Acho que entendi errado, Mas parabéns pelo programa. No nível que às vezes se comenta, como tentando encontrar respostas sólidas, onde não existe solidez para análise. Você com 10... Você imagina, equipes se desenvolvendo taticamente. Aquelas que não trocaram de treinador passaram por mudanças radicais. Algumas tendo escolhas dificílimas. A escolha do São Paulo é uma escolha difícil, porque o São Paulo vem com o peso do ano passado de disputar em determinado momento ali a parte de baixo da tabela, e na primeira rodada o torcedor quer que um novo mundo se apresente. E o clube faz a escolha de continuar treinando, que é... Sim, nós vamos precisar chegar no dia que, infelizmente, nós não temos cartolas com coragem para isso. A comissão técnica vai até onde pode. Que é o seguinte, Federação e CBF. A minha pré-temporada tem 30 dias. Se o Campeonato Paulista começar com 10 dias, a minha temporada terá 30 dias. Se começar com 25, a minha pré-temporada terá 30 dias. Você tem que se preparar para o mínimo. E nós não estamos nos preparando. Aí o time vai a campo com reservas ou titulares e a aberração é olhar para aquilo que está sendo mostrado como se fosse algo definitivo, pronto. E com consistência. Não tem nenhuma consistência. Então, estou 40 anos nesse negócio falando isso, ou vendo do outro lado como torcedor, ou depois trabalhando profissionalmente. E você enxerga essa clareza, mas que... Eu estou lá da minha casa de férias e falo assim, vocês não querem que eu volte. No dia que o Palmeiras apresenta o Scarpa, o Corinthians vem com o Emerson Sheik. Um cara que nitidamente ele não acredita. E a informação dentro do Corinthians é que o Carille não sabia, embora tenha dito que não, estou vendo aqui e tal. Não sabia. O Emerson está ali pressionando, até que consegue uma vaga no Corinthians. Aí você pega o Giovanni Augusto, custou 17 milhões de reais, não foram pagos, e coloca o cara na berlinda, assim, fora para algum negócio, e aquele que não tem valor hoje de mercado, porque você não acredita que é um contrato de 6 meses, toma uma vaga no grupo. Dá para explicar isso? Não dá para explicar.
Agora é o campeão brasileiro. Então ninguém está nem aí para isso. Agora, o outro que vem com o peso de ter disputado ali o rebaixamento, você tem que, no primeiro chute, mostrar que é diferente. E botou um time em reserva, corretamente, no meu entendimento. A agenda dele é tão pesada, joga sábado, que não dá para jogar quarta e sábado. Você não desenvolve mais esse time. E que perdeu um Hernanes, por exemplo. Então, tem coisas tão claras e óbvias no futebol que no início de temporada você precisa todo ano lembrar as pessoas. E eles não enxergam. O Cartola não enxerga. O Mauro... Imagina o torcedor. Nós vamos voltar daqui a pouco lá ao Allianz Parque, né? O Mendel vai ouvir os jogadores, mas... molecada, né? Molecada do Flamengo conseguiu uma vitória importante em Volta Redonda. Os garotos do Fluminense já quebraram a cara na estreia, do São Paulo também. O Paraná, que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, perdeu na estreia do Paranaense. A Chapecoense ganhou. Ganhou ontem. Né? O Fred não marcou na sua estreia, né? Jogou bem. Não, mas digo, ontem a gente falava aqui que ele marcou em todos. Na estreia do Fluminense, do Cruzeiro, do Atlético, da Seleção. Toda vez que ele estreia, faz gol, não fez. Não dá para tirar, para extrair muita coisa, né? O Santos fez o Arthur Gomes. Esses jogos deveriam ser jogos amistosos, no máximo, né? Aqueles jogos de pré-temporada mesmo. Você pode botar, como foi na Florida Cup lá, põe um time no primeiro tempo, um time no segundo tempo, muda todo mundo. Mas são jogos valendo 3 pontos, né? Isso é que é complicado. E essa situação do Dudu, né? Não sei o que o Dudu fez, se o repórter entendeu mal, ou se de fato ele reclamou. Se o Dudu não reclamou, é claro que em algum momento alguém vai reclamar. Porque você tem um elenco com vários jogadores para poucas posições, jogadores de um determinado nível técnico, é claro que vai haver insatisfação. E tem que haver, né? O cara fica na reserva e está feliz. Legal, estou na reserva, não jogo, mas está ótimo. Não dá. Esse cara não serve para nenhum grupo, né? O cara tem que querer jogar. O Roger não é ainda um técnico... Cascudo. Daqueles que o jogador, né, pensa 30 vezes antes de querer demonstrar uma certa insatisfação ou questionar, torcer o nariz. Verdade. Não sei se foi hoje, se não for hoje, vai acontecer amanhã ou depois. Acho que vai ser muito importante que ele saiba se posicionar nesse momento. Diante das câmeras, se for o caso, chegar a esse ponto, né, de uma coisa que transpareça, porque envolve o torcedor, especialmente lá dentro. Deixar claro que, olha, a banda vai tocar sim. Porque esse é um problema de técnicos como ele, como o Eduardo Batista no ano passado, porque o jogador é assim, né, cara? Tem um jogador que tem uma postura, mas tem aqueles que tentam crescer diante de treinadores que, em tese, não são... não, Luxemburgo, no próprio Cuca... São os caras que já têm um... Abel. Os caras têm um tamanho. E outro, o cara está chegando ao Palmeiras. Eles já estão lá, né? Tudo cobra criada, né? E ele tem tantas opções que a lógica, né? Não sei se vai ser assim, mas acho que seria o mais lógico, é até que ele faça muitos revezamentos ali entre os jogadores, não só por questão de calendário, mas pela situação de cada jogo. Libertadores, um jogo em casa, um jogo fora, um jogo contra o adversário de um determinado nível, ele vai poder mudar bastante. E aí vai ter gente que vai jogar uma partida, de repente sai do time e vai ter que saber como ver com isso. Ele vai ter que se posicionar de forma bem firme e bem clara. É um desafio e tanto. Nós vamos voltar a falar. Olha o Keno falando aqui, ó. 3 pontos. Agora, você quase fez um golaço, né? E depois já teve a oportunidade numa tabela legal com o Lucas Lima. Como é que foi essa parceria aí com o Lucas Lima nesse tempo que você jogou junto com ele? Não, ele é um jogador muito inteligente, um jogador da qualidade dele, se adapta muito fácil, ainda mais no grupo da gente. É um cara feliz, um cara alegre que vai ajudar a gente mais ainda. Um time com muitas contratações, muitos jogadores ali na frente. Você, sempre que tem oportunidade, vai lá, entra, faz sua parte, mas para você ser o 12º jogador, tudo bem? Não, todo jogador pensa em jogar titular. Eu penso, mas eu tenho que respeitar o Roger, o Dudu, o Borja e o William, que são titulares. Eu tenho que trabalhar forte para isso. Eu estou trabalhando, ele está vendo, porque ele me botou hoje, porque eu estou trabalhando forte, então eu não fico incomodado, não tenho vaidade com isso, porque ano passado eu fiquei no banco bastante tempo e fiz um excelente 2017. Então eu estou tranquilo, vou trabalhando forte, porque quando a oportunidade aparecer, eu tenho que abraçar ela. E essa proposta de 6 milhões do Al Nassr, o Palmeiras recusou, você recusou? O que existe de verdade nisso? Cara, eu não tive conversa com o Mato, com ninguém, eu tô focado no Palmeiras, tenho contrato com o Palmeiras, isso eu deixo para o meu empresário e a diretoria resolver. Eu tenho que estar bastante focado porque o ano é muito longo, a gente tem muitas competições e isso eu deixo para eles resolver. Você é um jogador que a gente pode dizer aquele jogador à moda antiga, né? Você entra, parte para o mano a mano, dificilmente alguém consegue te parar. Com essa característica, você pode ser aquele jogador que vai fazer muitas vezes a diferença? Eu trabalho isso.
no mano a mano eu sou muito confiante no 1 contra 1, eu não tenho medo de adversário nenhum, então o Roger vem falando isso comigo, me dando o maior conselho sobre isso, que ele sabe que eu sou muito bom no 1 contra 1, então como estava no banco de reserva, eu estava tranquilo, a hora que eu podia entrar, eu podia ajudar a minha equipe. Quando aconteceu, eu entrei, fiz o gol e saí com os 3 pontos, mais importante. Você achou o rendimento do time até melhor do que a gente poderia imaginar por causa da questão física, Keno? E isso a gente sabia que apertar no final. A gente 12 dias de pré-temporada é pouco, eles vêm treinando desde novembro. Você vê que eles impressionante no final, mas a gente foi feliz, a gente abriu logo para cá no primeiro tempo. Então, quando eles fizeram o primeiro gol, a gente deu um pouco a recuada porque as pernas pesou. E graças a Deus eu pude fazer o terceiro gol para sair com a vitória. Vários caras de frente ali, você entrando bem. Tem lugar pro Scarpa nesse time ainda? Como eu te falo, deixa pro Rocha. Ele é o comandante, eu não posso responder isso. Você acha que ele consegue dormir com tantas opções que ele tem? Acho complicado, hein? Tá aí. O Keno, pelo jeito, o Rocha não consegue dormir com tantas opções que ele tem, não é, João? Pois é, Mendel, olha, a gente só fala nisso e os nossos fãs de esportes também, né? Muita gente aqui preocupado com a marra no futebol e muitos entendendo que o Palmeiras montou realmente uma seleção e que não é para qualquer um administrar. Mas esse é um trabalho que não compete apenas ao treinador. As escolhas, vai ter que ter elas são do proteção. treinador. Mas tem lá o Alexandre Matos, tem o presidente Gagliotti, tem o Cícero Souza. O Palmeiras tem um grupo que precisa estar presente e mostrar aos jogadores que as decisões são respaldadas. E não isolar o treinador para ver o que acontece no vestiário. Jogar num clube desta dimensão, com este nível salarial, com esta quantidade de jogadores, com pretensões muito altas, requer dos jogadores também um entendimento de onde ele está inserido. E que uma temporada que pode chegar a 80 partidas, pode chegar... ainda mais se o time é bom. Quanto melhor, mais jogos. Você tem... aquele teu companheiro, quando entra e tira de você talvez alguns minutos, são aqueles minutos que você vai ser preservado para poder aguentar a temporada lá na frente. Se no estadual já está bufando, né? Eu falo assim, vamos dividir esse negócio. O Keno tem que estar bem, o Dudu tem que estar bem, todos eles. É claro que a gente está falando sobre hipótese, né? Eu vi a substituição e o Dudu não falou um A. Não, né? E depois ficou atrás do gol lá, cumprimentou todo mundo. Isso não aconteceu. Acho que o que a gente está falando aqui é... Uma ideia. Que essa questão vai ser uma questão que o Roger vai ter que resolver uma hora. Não sei se os jogadores vão começar a reclamar e tal, mas haverá uma disputa, haverá. É a disputa do gol. Ontem eu quebrei a cara aqui, eu entrei no ESPN agora e falei, cara, eu acho que vão apostar no prazo. E não foi o Jailson. E nem no Everton. Só no gol tem 3 caras, olha lá. Victor Luiz, o lateral esquerdo, vamos ouvi-lo. Todo mundo e todo mundo se ajudou, isso que foi o fator determinante para essa vitória de hoje. Todo mundo está correndo para marcar e para atacar. Vitor, e o time jogou bem, né? Porque a gente tinha essa dúvida com relação à parte física e é uma realidade, né? A parte física ainda não está pronta, mas o time se comportou até melhor do que vocês imaginavam. Cara, nós sabemos a qualidade que o grupo tem, claro que falta um pouco de entrosamento ainda, pela pré-temporada ter sido um pouco curta, mas estamos satisfeitos sim, porque foi o primeiro jogo da temporada, mas tenho certeza que a equipe suportou bem e agora tem que manter os pés no chão. Tenho certeza que com a qualidade desse grupo, com o entrosamento dia após dia, grandes coisas virão. Queria que você falasse teu planejamento para essa temporada. Agora você volta para o Palmeiras, está tendo uma chance que não teve muito no passado. Qual que é o teu pensamento? Por que você voltou para o Palmeiras? E ainda vai ter uma disputa na lateral. Como que você está pensando nessa temporada? Cara, eu voltei para o Palmeiras porque tenho o contrato aqui. Tinha que voltar de qualquer jeito. Mas tem que ressaltar que estou muito feliz de ter voltado, ter reestreado em uma situação totalmente diferente. Tenho certeza que vamos brigar por grandes coisas. E, cara, falar dessa disputa por posição, isso é totalmente normal, totalmente saudável. Quem só tem a ganhar com isso é o Palmeiras, com tantos jogadores de qualidade da mesma posição.
Então tenho certeza que nós vamos fazer um grande trabalho e esse ano tem muita coisa para render. Você participando bastante da movimentação dos homens de frente do Palmeiras, o que o Roger pediu na tua função de lateral com essa movimentação que existe constante com os homens de frente do Palmeiras? Cara, eu acho que foi ocupação de espaço, tive a oportunidade de atacar bastante e o professor tinha pedido também, então acho que foi circunstâncias do jogo e acabou acontecendo e graças a Deus foi positivo para o Palmeiras. Vitor, no Botafogo vocês tinham uma equipe que jogava mais defensivamente, né? O próprio Jair Ventura até brincou aqui na apresentação no Santos, dizendo que ele se espelhava no Simeone, enfim, por causa até das peças que tinha no elenco. No Palmeiras, a tendência é que o time jogue mais para frente. O lateral sofre mais. Como é que é a vida do lateral com um time que ataca tanto? Porque sempre tem mais bolas nas costas, né? Não, cara, depende muito da equipe, dos companheiros, porque, como eu disse, a ocupação de espaço, a amizade dentro de campo acaba não deixando esses espaços nas costas, e isso é um fator determinante dentro da partida, que traz os resultados positivos. Então, todos, independente do jogador, estão ocupando o espaço. Na hora que eu ataco, tem sempre alguém cobrindo, e assim que vai. Então, a equipe está trabalhando firme e forte para cada vez mais pegar esse entrosamento e conseguir grandes coisas. Vitor Luiz, vamos ver se a gente consegue ouvir o Marcos Rocha, o lateral direito do Palmeiras, um dos estreantes nesta noite. O Lucas Lima e o Marcos Rocha foram os dois estreantes. O Palmeiras, dos 6 reforços, teve esses dois estreantes. Daqui a pouco a gente traz o Marcos Rocha nesta edição do Bate-Bola, João. Obrigado, Mendel. Eu estou aqui com o lance de hoje, tentando entender um pouco, né? Porque começou tudo de uma vez. Estou vendo aqui, a Chapecoense ganhou do Concórdia, o Avaí perdeu do Inter de Lages, lá em Santa Catarina. São 10 times que se enfrentam em jogos de turno e retorno. Ao término das 18 rodadas, os 2 melhores se garantem na decisão. Os 2 últimos rebaixados. O Paulista, primeira fase, os times de um grupo jogam com todos os times dos outros 3 grupos, né? Em turno único, classificando-se para a fase de quartas os 2 primeiros de cada um dos 4 grupos. Mineiro, o Cruzeiro ganhou do Tupi, o América ganhou do Patrocinense, daqui a pouco vamos falar do Galo, que está estreando, contra o Boa, né? Já foi, né? 0-0. Na fase inicial do Mineiro, os 12 times se enfrentam em turno único. Os 8 melhores vão às quartas de final. Já os 2 últimos são rebaixados. No Gaúcho, o Grêmio empatou fora com o São Luís. O Internacional está jogando com o Veranópolis. Na fase inicial do Gaúcho, os 12 times se enfrentam em turno único. Os 8 melhores avançam às quartas de final e os 2 últimos são rebaixados. As quartas de final são disputadas em jogos únicos. Na Taça Guanabara, os 12 times são divididos em 2 grupos. Eles se enfrentam em turno único e dentro de suas respectivas chaves, ao contrário de São Paulo. Os 2 primeiros de cada grupo fazem a semifinal. Já na Taça Rio, os confrontos serão contra os adversários dos outros grupos. Os campeões de cada turno se juntam aos times de melhor campanha na semifinal em jogo único. Se o mesmo time ganhar os 2 turnos, o time com a terceira melhor campanha se garante na semifinal. A decisão é disputada em 2 jogos. Voltando um pouquinho ao Palmeiras, tomando o devido cuidado, né? Para não supervalorizar com 10 dias de treino e nem minimizar as coisas. Vamos voltar, a gente... Olha o Marcos Rocha lá estreando. Aguardando na reserva também. Jogadores de muita qualidade que tem total condição de ser titulares na equipe. Então a gente tem que continuar trabalhando, né, para a gente aumentar o nosso entrosamento, o nosso conhecimento dentro de campo, para que a gente possa evoluir e no final tá aí 100% ajudando o Palmeiras a vencer. Só acho um pouco em cima disso ainda. Queria que você falasse como que você sentiu na tua estreia com a camisa do Palmeiras e como que é um elenco com tantos jogadores, com tantas opções para o Roger, jogadores de nome, como que fazer para não criar conflitos? A gente sabe que ninguém gosta de ser reserva, como que fazer para não criar conflitos? Como que você tem sentido esse vestiário do Palmeiras? Eu estou bastante feliz pelo que foi apresentado, né? Com pouco tempo de trabalho. A equipe jogou bastante com a bola, da maneira que o Roger já vem nos pedindo, né? É lógico que não está 100% ainda. A gente tem muito que trabalhar para evoluir fisicamente, tecnicamente. Então, parabenizar a todos
pela partida. E a gente fica feliz em trabalhar com uma equipe muito qualificada como a do Palmeiras, né? A gente tem que continuar trabalhando nos treinamentos para que a gente possa ser escolhidos para começar as partidas. E o Roger, tenho certeza que com a qualidade que ele tem dentro do elenco, ele vai ter muito trabalho para estar escalando os 11 que começam. E ele está trabalhando bastante a parte de vestiário, a questão da vaidade, né? Aqui quem vai vencer, quem vai somar vai ser o Palmeiras. E se a gente ganhar título, fazer vitórias, vai aparecer o nome de todo mundo. Você já tem esse entrosamento com o Roger, como que foi? Chegou e já sabia mais ou menos o que ele queria, como que foi o que ele te passou ali, a tua função aqui no Palmeiras? Olha, ele já tem o conhecimento, né, por ter trabalhado no Atlético, mas a cobrança, os puxões de orelha ainda acontece. É um treinador bastante exigente e eu estou bastante feliz pela oportunidade que ele me deu, a oportunidade que o Palmeiras está me dando de vestir essa camisa. Espero nessa temporada aí conseguir títulos, deixar meu nome na história do Palmeiras, mas vamos trabalhar bastante para conseguir isso. Obrigado aqui ao Marcos Rocha. O Alexandre Matos está falando aqui. Vamos ver se a gente consegue falar com o dirigente do Palmeiras.